Oi, turminha. Eu sou o professor Wellington Santana, da disciplina de Ciências, e durante esse período da quarentena vamos ficar aqui juntos, isso mesmo, juntos, na tela do seu celular, do seu computador, da sua Smart TV, enfim, juntos para levar conhecimento rápido, prático e divertido. Na nossa aula de hoje, nós vamos rever todos os conteúdos vistos em sala de aula pelo seu professor. E aí, para esse feito, eu gostaria que você reservasse um lugarzinho na sua casa, mas levasse para esse lugar a nossa bússola de estudos, o nosso livro didático. Aqui, ele vai te ajudar durante esse processo de ensino-aprendizagem, mas leve para lá também o seu caderno, seu post-it, sua caneta, seu lápis, sua borracha, enfim, todo o material para que você possa estudar com mais facilidade, tá certo? O tema da nossa aula é reprodução, mais precisamente os tipos de reprodução. Antes de começarmos mesmo o assunto, eu gostaria de deixar essa frase do dia. A vitória está sempre ao redor daqueles que não param de lutar. Estamos lutando contra um vírus mortal e tenha certeza, vamos vencer. Porque a frase nos diz, a vitória está sempre ao redor daquele que não para de lutar. Continue estudando. Então, bons estudos. Aqui nós vamos, durante o processo da aula, ver uma habilidade, né? A habilidade 7 do nosso currículo sergipano pede para você comparar os diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Então, durante toda essa aula, a gente vai fazer sempre comparação entre os diferentes processos reprodutivos dos seres vivos. E no nosso Para Pensar, tenho aqui duas indagações. Quais os tipos de reprodução? Quais são os que você conhece? Qual a finalidade de nos reproduzirmos? Já parou para pensar nisso? A reprodução, né, ela permite que certas características, como a cor dos olhos, dos cabelos, sejam transmitidas de geração em geração. Isso é possível graças às informações contidas nos genes da célula. A gente entende isso como a genética, ou seja, o DNA. Lá dentro tem essas informações. Informações que eu herdei do pai, da mãe, talvez dos avós, né? Aqui, dando continuidade, nós vamos perceber que essa reprodução ela pode ser de dois tipos, a assexuada e a sexuada. Na reprodução sexuada, na maioria dos animais, em muitas plantas e em outros seres vivos, ocorre dessa maneira. Você vai ter aqui um ovócito, né, que é o gameta feminino, que vai unir seu espermatozoide gameta masculino e dará origem ao zigoto, que é a união dos dois DNAs. Ou seja, eu tenho aí uma variabilidade genética. Isso nos permite e nos garante que os indivíduos sejam cada vez mais diferentes uns dos outros. Isso também faz com que nós venhamos a evoluir com mais facilidade, já que somos diferentes. Se você olhar, por exemplo, para a digital do seu dedo, você vai perceber que você é único. E mesmo sendo gêmeos, não existem digitais idênticas. Está claro isso? Isso faz porque o ovócito, ao unir-se com o espermatozoide, ele mistura o DNA. É uma das vantagens de se reproduzir sexuadamente. A desvantagem é que ele não se reproduz em grandes quantidades. E o processo de desenvolvimento é mais duradouro. Seguindo aqui, agora falando sobre reprodução sexuada. Vamos lá. É através da reprodução que a vida na Terra se renova. Todos os seres vivos nascem, se desenvolvem e morrem. Mas graças à reprodução, dão origem a outros indivíduos, iniciando novos ciclos de vida e garantindo que sua espécie continue no planeta. Mas como ocorre a reprodução? A maioria dos seres vivos se reproduz de forma sexuada, onde é necessária a presença de dois indivíduos da mesma espécie, um macho e uma fêmea. Por exemplo, leão, leoa, atobá macho, atobá fêmea, inseto macho, inseto fêmea, golfinho macho, golfinho fêmea, homem, mulher. Na reprodução sexuada, metade dos genes do indivíduo vem do pai e metade da mãe.
Essa mistura genética cria diferentes combinações, dando a cada indivíduo características únicas. Esse tipo de reprodução é muito importante no processo de evolução das espécies que vivem na Terra. E aí, percebeu? Ou seja, para que haja reprodução sexuada, tem que haver 2 indivíduos, um macho e uma fêmea. Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo. O outro tipo de reprodução que nós vamos ver é a assexuada. Eu estou mostrando aqui a assexuada das bactérias, mas vai ter a assexuada dos fungos, a assexuada das plantas, a assexuada de protozoários, enfim. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas aqui, nas bactérias, você vê aqui 2 imagens. As bactérias, como elas são, aqui, olha, as fímbrias, a cápsula, né, o flagelo, toda a sua estrutura, mas quando ela decide se reproduzir assexuadamente, ela produz o que nós chamamos de uma cópia dela mesma. Ou seja, o seu DNA, você pode ver nessa imagem aqui, olha, ele começa a duplicar, ele cria uma cópia dele mesmo, e aí, com o passar do tempo, ela simplesmente se divide, se separa em 2 novas bactérias, 2 novas células, vamos colocar assim. Isso é a reprodução assexuada, né? Uma vantagem que ela tem é que ela se reproduz em larga escala por pouco tempo, ou seja, ela se multiplica muito rápido. A desvantagem dela é que todas são idênticas. Então, se porventura o meio ambiente modificar e uma morrer, corre o risco de todas as outras também acabarem morrendo porque são idênticas. Tá tranquilo até aqui? Mas vamos ver outro tipo de reprodução assexuada? Os fungos fazem isso. Aqui você vê a imagem dos cogumelos. São os fungos. A função deles na natureza é fazer a decomposição, ou seja, a destruição da matéria orgânica morta. E esse fungo simplesmente vai se reproduzir assexuadamente. Ele vai ter aqui, olha, na sua estrutura, hifas, né? Que vão estar atreladas a micélios, e essas estruturas vão criar, olha, esporângios, que como se fosse uma cápsula. Dentro desses esporângios vai acontecer sucessivas divisões, né? E eles vão criar esporos. Esses esporos, quando estão maduros, esse esporângio rasga e eles são liberados no ar. Esse fungo vai viajar, né? Esses esporos viajam e quando eles caem em um ambiente que tenha umidade, calor, que é a temperatura, nesse caso aqui, e matéria orgânica, ele brota em um novo fungo e o ciclo continua. Tá tranquilo até aqui? Agora a reprodução assexuada das plantas, né? Aqui eu quero chamar atenção para essas gemas aqui. Tá vendo essa gema? A gente chama de gemas apicais, né? Quem aqui não viu um adulto, talvez até a mãe, pegar um galinho de mato, colocar na terra, de repente sair uma plantinha. A reprodução sexual das plantas é feita desse jeito, sem a participação de animais ou até mesmo, né, de grão de pólen vindo a partir do ar. É um galho que se solta, que cai na terra e brota, ou até mesmo as pessoas fazem isso, tira e coloca ali na terra, né? Aqui eu tenho um exemplo muito claro, né, da batata inglesa. A batata inglesa é um caule. E por ser aí um caule, né, a gente imagina que é uma raiz, mas na verdade ela é um caule. Ela está aí dentro da terra, normal, só que ela decide se reproduzir assexuadamente. Ou seja, aqui, olha, nessa região aqui das raízes, vai ter uma gema apical, e essa gema apical faz com que uma nova batatinha comece a se criar ali, comece a se formar naquele local. Isso é uma reprodução assexuada das plantas. Aqui do outro lado você tem um outro exemplo. Você tem aqui um morangueiro que simplesmente criou aí, né, um caule maior. Esse caule pendeu um pouco mais e tocou o solo. E quando ele toca o solo, tá vendo aqui, olha, estolho, ele tocou o solo, ele criou novamente uma raiz, dando origem a um novo morangueiro, né? Isso é a reprodução assexuada no caso das plantas. Aqui nós temos reprodução assexuada dos animais. Você está vendo aqui a planária, né? Ela é um parasita de vida livre, é um protozoário de vida livre. Essa planária aqui, ela simplesmente se alimenta de matéria morta também. Agora, se você pegasse aqui e cortasse essa planária aqui, olha, em vários pedacinhos, você ia perceber que depois de alguns dias ela não morreu. E sim, ela regenerou novamente, olha, e se transformou em novas planárias pequenas. Parece até um mutante, né? Mas ela tem essa capacidade de fazer isso porque ela faz essa reprodução assexuada.
No caso aqui, você está vendo aqui, olha, uma reprodução por brotamento, ou seja, as esponjas do mar fazem muito isso. Do lado das esponjas, simplesmente cresce um brotinho. Esse brotinho quebra, cai no substrato, que seria na rocha onde essas esponjas estão, e a partir daí ele brota novamente em uma nova esponja. É a reprodução por brotamento, ou por fragmentação, a gente pode chamar assim também. É um fragmento que se solta e que novamente volta à vida à medida em que ele toca, né, um substrato, que seria uma rocha aí no oceano. Então, vamos perceber melhor como é que funciona todo essa reprodução assexuada em um pedacinho do filme. Mas é possível que um ser vivo se reproduza sozinho? Por mais incrível que possa parecer, a resposta é sim. Alguns animais se reproduzem de forma assexuada. Neste caso, não há a necessidade de um macho e uma fêmea para que novos indivíduos sejam formados. Os descendentes são criados a partir de um único ser vivo. Curiosidade da natureza. Apesar da reprodução assexuada ser um processo mais rápido e que exige um menor gasto de energia, a reprodução sexuada apresenta uma grande vantagem. Ela proporciona mudanças de características na descendência, o que pode permitir às espécies mais capacidade de sobrevivência, caso haja mudanças no ambiente, favorecendo assim a evolução das espécies para novas formas. A reprodução assexuada nos animais pode acontecer de duas formas. Uma delas é a fragmentação, que ocorre principalmente em animais aquáticos. A fragmentação é um processo onde um novo indivíduo se desenvolve a partir de um fragmento, ou pedaço, do corpo do outro. Este tipo de reprodução acontece com animais como as estrelas do mar. Uma estrela adulta é capaz de se dividir e dar origem a outra estrela a partir de um pedaço do seu corpo. Apesar de poder se reproduzir também de forma sexuada, as anêmonas são outro exemplo de animal que se reproduz por fragmentação. Estes animais marinhos parecem plantas e têm uma relação única com os peixes palhaço. As anêmonas têm uma espécie de veneno, mas o peixe-palhaço não é afetado devido a uma mucosa protetora. Por isto, consegue se esconder entre seus tentáculos sem se intoxicar. A planária é mais um exemplo de animal que se reproduz por fragmentação. Esses pequenos vermes se alimentam de larvas de insetos e outros pequenos invertebrados aquáticos, e são encontradas tanto em água doce como em salgado. As planárias têm tanta capacidade de se regenerar que, se cortarmos uma delas ao meio, de cada metade se formará um novo indivíduo. Em terra firme também existem animais que se reproduzem assexuadamente, só que de uma outra forma, chamada partenogênese. Abelhas e formigas podem se reproduzir desta maneira. A partenogênese é uma forma de reprodução assexuada onde somente as fêmeas podem gerar novos indivíduos. Um exemplo de animal que só se reproduz deste modo é o escorpião amarelo. Nessa espécie, o ovo se desenvolve sem a necessidade de ser fecundado por um macho. Assim que os filhotes nascem, a mãe os traz para o seu dorso, onde ficam até se tornarem independentes. Como têm a incrível capacidade de se reproduzirem sozinhos, é muito fácil para os escorpiões amarelos se multiplicarem. Embora sejam comuns e muito venenosos, os escorpiões amarelos só atacam o homem quando acuados. Aqui nós vemos a fecundação em um local do desenvolvimento, né? Ela pode ser externa ou interna. Na externa é quando o macho e a fêmea eles colocam os materiais no próprio local, ou seja,
Aqui nós vemos dois anfíbios. A fêmea libera seus óvulos e o macho libera seus espermatozoides. E os espermatozoides vão nadando aí e fecundam o óvulo e ele se desenvolve. Já na fecundação interna, há uma cópula, ou seja, o macho, ele injeta o espermatozoide no interior do corpo da fêmea a partir do processo de copulação. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. A fecundação externa, tá aqui, ó. As chances do gameta se encontrar é menor, mas isso é compensado pela grande quantidade de gametas liberados durante o acasalamento. A exemplo aqui dos peixes, dos anfíbios, que você acabou de ver, né? E de poríferos. Já na fecundação interna, nesse tipo de fecundação, a maior chance da fecundação realizar se comparado com a externa. Além disso, a produção de embriões é menor, pois os pais conseguem proteger sua prole. Ou seja, os pais conseguem proteger os filhotes, né? Répteis, aves, mamíferos, insetos e animais aquáticos, como peixes e moluscos, vão fazer isso. Tá tranquilo até aqui? Vamos seguindo. A fecundação interna, né? Elas podem ser de três tipos: asovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Interessante, né? Asovíparos é quando os animais, principalmente aí répteis, né? E as aves, elas vão pôr os ovos e dentro dos ovos tem nutrientes suficientes para que o embrião ele possa se desenvolver no meio ambiente, né? Essa casca também protege esse embrião dele ser desidratado no meio ambiente, ou seja, ele perder água. E você sabe que quando você perde água, literalmente você morre. Então, essa casca aí, né, de cálcio, carbonato de cálcio, vai fazer com que ele se proteja contra as ações do meio ambiente. Enquanto isso, ele consegue se alimentar durante o processo de desenvolvimento, porque lá dentro nós temos, né, a gema e a clara. A gente conhece assim, mas são nutrientes que esse embrião vai ter para se desenvolver. No caso dos vivíparos, no nosso caso, por exemplo, eu coloquei aqui, né, um felino, mas no nosso caso, por exemplo, nós temos a placenta com cordão umbilical. Então, todo o desenvolvimento é dentro do corpo da mãe. E é o corpo da mãe que vai fornecer nutrientes suficientes para que esse embrião possa se desenvolver. Tá tranquilo até aqui? Agora, olha que caso interessante. O ovo vivíparo, né? Algumas serpentes, não são todas, né, elas conseguem se reproduzir dessa maneira. Ou seja, ela produz o ovo, ela mantém o ovo dentro do corpo dela, o embrião está dentro do ovo e se nutrindo desse ovo, mas na hora de parir, de pôr para fora esse animalzinho, esse animal rasga o ovo dentro do corpo da mãe ainda e ele sai vivo de dentro do corpo da mãe, ou seja, ele sai normal, porém ele foi criado dentro de um ovo no corpo da mãe. Posteriormente, ela vai pegar essa casca do ovo e vai lançar fora, né, como costumeiramente faz. Tá tranquilo até aqui? Isso é a fecundação interna, né, que pode ser desses três tipos aqui. Agora, os tipos de desenvolvimento vai ser direto e indireto. Um desenvolvimento direto é quando o ser vivo mantém a mesma estrutura corporal. Eu coloquei aqui a imagem do exemplo dos seres humanos. Ele é direto por quê? Porque ele simplesmente se desenvolve naquela estrutura e ele não muda, ele só faz crescer depois que ele sai da barriga da mãe. Já o indireto, ele é diferente, ele vai passar por processos de transformação, né? É quando um ser vivo vai aí se transformar pelo que nós chamamos de processo de metamorfose. Ele vai contribuir por mudanças no corpo do animal. Ou seja, se você observar aqui, olha, a imagem que eu coloquei, aqui é um sapo, né, um anfíbio, vai produzir seus ovos, dentro dos ovos vai ter o embrião. Quando o embrião está pronto para vir para o meio ambiente, ele sai em forma de girino e aos poucos esse girino vai passando por um processo de metamorfose, ao qual essa cauda vai sendo absorvida, as patinhas vão começar a se desenvolver, né? As brânquias, porque eles respiram na água por brânquias, começam a desaparecer e o pulmão começa a evoluir. E aos poucos ele começa a sair dessa água para a terra e explora essa terra até se transformar aí num indivíduo jovem, seguindo para a fase adulta. Esse é um processo de metamorfose. O mesmo processo acontece com a borboleta, por exemplo. A borboleta vai lá, coloca seus ovinhos na folhinha, né? Daqueles ovinhos sai a lagartinha, né? Que a gente chama de larva. Essa larva simplesmente tece um casulo, fica lá dentro e passa por um processo de metamorfose. Com o passar do tempo, ela rasga aquele casulo e sai uma linda borboleta. Então, isso é o desenvolvimento indireto. Já o direto, ele pega uma estrutura, se mantém naquela estrutura
e só faz crescer. Tá tranquilo até aqui? Aqui é a reprodução das plantas, né? Elas são bem diversificadas e elas podem se reproduzir, né? Tanto assexuadamente, como você já viu, né? Nos slides anteriores, como sexuadamente. Aqui nós temos as briófitas, né? São os musgos, né? Aqui em Itabaianinha, a gente conhece muito, pelo menos eu conheço muito, como lima de parede. Durante esse período agora chuvoso, né? Nós nos encontramos, ela vai estar muito mais evidente porque a briófita ama a água para poder se reproduzir. Ela precisa dessa água para reprodução. Gosta de ambientes úmidos e para fazer a sua reprodução. Aqui nós vamos ver uma imagem de como elas se reproduzem. Aqui você está vendo duas briófitas, né? Um gametófito feminino, e aqui na ponta desse gametófito feminino ele vai ter uma estrutura chamada de arquegônio, que é o gameta feminino, e dentro desse arquegônio você vai ter aí, olha, a oosfera. Tranquilo até aqui? Oosfera, que é o nosso gameta feminino. Aqui do outro lado você tem o gameta masculino. Na pontinha dele vai ter o anterídeo. E dentro do anterídeo, ele produz o anterosóide. Olha, o nome é bem parecido com o espermatozoide. Eles têm flagelos para nadar na água. E aí, quando eles estão prontos para se reproduzir, essas estruturas estão maduras, o anterídeo libera o anterosóide, que vai nadando e vai entrar no arquegônio para se encontrar com a oosfera. Ao se encontrar com a oosfera, ele vai fecundar essa oosfera e simplesmente daí nasce o nosso embrião. A plantinha, por sua vez, ela começa a construir uma haste e na ponta dessa haste vai ter uma cápsula. Lá dentro dessa cápsula, esse embrião aqui, ele começa a produzir vários esporos. E quando estão literalmente maduros e formados, essa cápsula vai abrir e eles serão liberados no ambiente e o vento vai levá-los para outros lugares. Se eles chegar até alguns lugares que tem a umidade, eles vão brotar em novas briófitas e o ciclo continua. Tranquilo até aqui? Aqui as nossas briófitas, elas também vão se reproduzir com o auxílio da água, né? São as famosas samambaias. Gostam de ambientes bastante úmidos também e ambientes com bastante água. Aqui nós vemos, né, durante todo o processo de reprodução dessas pteridófitas. Você está vendo aqui uma planta adulta, né? Embaixo da folhinha dessa planta vai ter aí umas estruturas chamadas de soros, certo? Esses soros têm aí os esporângios e dentro dos esporângios vai conter os esporos. Esses esporos, quando estão maduros, eles são abertos, liberados no meio ambiente e quando eles caem na água, eles viram aqui, olha, essa estrutura aqui, certo? Chamado de gametófito. E dentro desse gametófito, ele é hermafrodita. Por quê? Porque ele carrega aqui, olha, as duas estruturas, olha. O arquegônio feminino, certo? E o anterídeo masculino. O anterídeo produz um anterosóide, que é o gameta masculino, enquanto o arquegônio feminino produz a oosfera, que é o gameta feminino. Na água, esse anterídeo libera os anterosóides que vão em busca da oosfera e as fecunda. Quando ela é fecunda, aqui vai nascer o embrião, que a gente chamou aqui de zigoto. Esse embrião simplesmente vai crescer, dá origem a uma plantinha jovem, uma samambaia jovem, e ao se desenvolver, transforma-se numa adulta e o ciclo continua. Tranquilo até aqui? Aqui nós vemos as gimnospermas, né? São os pinheiros, famosos pinheiros. Eles não precisam da água como briófitas e pteridófitas porque eles se reproduzem a partir do vento, né? E como é que eles fazem isso? Dessa forma aqui, ó. Os pinheiros aqui, né, aqui representado pelas araucárias, pinheiros de Paraná, né, ficam lá no sul do Brasil. Aqui eles vão ter um cone masculino que vai desenvolver o grão de pólen e o cone feminino que vai desenvolver a oosfera. O grão de pólen, né, desenvolvido aqui pelo cone masculino, a gente também chama de estróbilo, essa estrutura, ele simplesmente vai liberar o grão de pólen no ar e ele vai flutuar no ar até, de fato, ele se encontrar com a oosfera aqui no cone feminino. Ao se encontrar, ele cria um tubo polínico, é como se fosse um canudinho, que vai levar o gameta masculino até a oosfera, ao qual vai fecundar ela e transformar-se num embrião.
Esse embrião vai criar aqui, olha, uma semente, né? A gente chama de semente de pinhão por causa dos pinheiros, né? E aí ela vai simplesmente ser jogada, lançada na terra, e daí, quando encontra-se com água, como toda boa planta, ela vai germinar em uma pequena gimnosperma. E aí o ciclo continua. Tá tranquilo até aqui? Porém, tem esse tipo aqui, olha. As angiospermas são as plantas, eu diria, mais incríveis, né? Por quê? Porque a diversidade delas são enormes e o poder de adaptação delas é muito grande também. São plantas que desenvolveram flores e frutos, frutos estes do qual participa da mesa de todos os brasileiros. As angiospermas, né, elas são bem adaptadas a praticamente quase todos os lugares do mundo, do planeta, eu diria. E aqui está o processo de reprodução delas. Veja que ele começa por uma flor, né? Quando você vê uma flor, a maioria das vezes, você diz que é para dar alguém, mas na verdade, as flores para as plantas é para atrair os animais. Ela precisa desses animais para que eles possam levar o grão de pólen de uma flor a outra. E aí, nessa flor, né, vai ter aqui as pétalas, que podem ter um perfume, bom ou ruim, vai depender da flor, né? E também a cor dessas pétalas faz com que os animais sejam atraídos. Animais do tipo abelhas, né, outros insetos, animal como o beija-flor, por exemplo, morcegos são polinizadores. E aí você está vendo aqui essa estrutura aqui. Aqui está o estame, olha, essa estrutura aqui, o estame. E em cima do estame vai ter a antera, é a estrutura masculina. Dentro dessa antera vão ser criados, né, esses micrósporos que vão dar origem ao grão de pólen. Ou seja, aqui no estame, dentro da antera, vai ser desenvolvido o grão de pólen. Tá claro isso? Aqui do outro lado você tem aqui, olha, o pistilo, parecendo aqui, olha, um jarrinho, e dentro dele vai ter aqui o óvulo, né? Que é o gametófito feminino aqui, olha, o óvulo. Dentro dessa estrutura você encontra a oosfera. E aí, pelo vento, pode acontecer, mas é um pouquinho mais raro, apesar que tem algumas angiospermas que também podem fazer isso. Porém, os animais vão fazer isso. Ou seja, o animal que visita essa florzinha aqui, ele simplesmente, no dorso das costas dele, vou dar o exemplo da abelha, por exemplo, ela vai se melar, né, com esse grão de pólen, e ao visitar outra flor, ela vai simplesmente colocar esse grão de pólen aqui, ó, em cima do estame. Como daqui de cima para aqui é um caminho longo, o grão de pólen vai criar um tubo polínico, é como se fosse um canudinho, que ele vai simplesmente conectar a oosfera às células espermáticas, ou seja, o embrião masculino. E a partir daí, né, vai nascer, da união dos dois vai nascer o embrião, que vai criar uma sementinha. Dentro dessa semente é interessante porque depois que ela está formada, quando ela está madura, ela vai cair do pé porque ela precisa continuar sobrevivendo. Mas toda planta só vai sobreviver se a terra estiver úmida, se ela tiver água. Se não tiver água, ela não vai conseguir. E até lá, ela precisa de nutrientes. Então, a própria angiosperma, ela se encarrega de colocar aqui do lado da sementinha nutrientes. É como se você entendesse a polpa das frutas, né? Essa polpa vai existir para nós nos alimentarmos, sim, mas é também para alimentar aí essa semente, para que quando ela estiver fora, né, ela se desgrudar da mãe, ela possa sobreviver até encontrar uma terra úmida e propícia para o desenvolvimento dela. Se isso acontecer, ela vai simplesmente criar aí a raiz e as folhinhas e vai começar a crescer e se desenvolver naquele meio ambiente. Ok? Tranquilo até aqui? Aqui nós temos um para-casa, né? Eu coloquei aqui 3 animais. Uma onça pintada, a anta e uma abelha. Escolha um entre os 3 animais expostos e pesquise a sua importância para a natureza. Logo após, responda a seguinte indagação. Se esse animal parar de se reproduzir e entrar em extinção, o que pode acontecer com o meio ambiente onde ele vive? Anote isso para casa, certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau!